E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da indução eletromagnética. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma pequena espira circular de raio azinho, percorrida por uma corrente elétrica estacionária de intensidade I grande, desliza com velocidade constante V ao longo do eixo de outra espira circular de raio Bzinho, muito maior do que Azinho, e resistência Rzão, aproximando-se dela com o plano das duas espiras paralelos. Calcule a intensidade da corrente elétrica induzida na espira de raio Bzinho para uma distância Z muito maior do que Azinho entre os centros das duas espiras. Qual é o sentido relativo das correntes elétricas nas duas espiras? Para resolver o exercício, eu vou adotar a seguinte estratégia. Primeiro, eu vou calcular o fluxo magnético através da área da espira maior devido à espira menor. A partir da expressão do fluxo magnético obtida, eu vou aplicar a lei de Faraday na determinação da força eletromotriz induzida na espira de raio Bzinho. E com isso, o cálculo da intensidade de corrente elétrica induzida Izinho fica imediato. Muito bem? Neste exercício, nós temos uma condição muito importante para analisar. Observe que a distância Z entre os centros das duas espiras é muito maior do que o raio da espira menor. Consequentemente, nós podemos aproximá-la por um dipolo microscópico, cujo campo magnético gerado nos pontos do espaço nós já conhecemos. Essa expressão já foi determinada em vídeos anteriores. O campo magnético gerado pelo dipolo microscópico em certo ponto do espaço é dado por μ0 sobre 4π, que multiplica 3 vezes o vetor momento de dipolo magnético associado, dado por π, Azinho ao quadrado I grande Z versor, produto escalar com o versor Rzinho, que está orientado nessa direção e sentido, sobre R ao cubo, em que R representa a distância do dipolo microscópico até o ponto onde você quer calcular o campo magnético. Tudo isso na direção R versor, menos o vetor momento de dipolo magnético associado sobre Rzinho ao cubo. Muito bem? Desta forma, nós já temos condições de calcular o fluxo magnético através da área da espira maior. Antes de efetuar esse cálculo, eu vou promover algumas alterações nessa expressão para que o cálculo do fluxo magnético fique mais fácil. Vamos lá? O campo magnético, devido ao dipolo microscópico, vai ser dado por μ0 sobre 4π, que multiplica. Nós temos 3 vezes. Vamos analisar agora esse produto escalar. O produto escalar do vetor m pelo versor Rzinho é igual a π vezes Azinho ao quadrado I grande Z versor, produto escalar com o versor Rzinho. Sendo assim, nós vamos obter π Azinho ao quadrado I grande, que multiplica o módulo do versor Rzinho, 1, vezes o módulo do versor Z, 1, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. Observe que o versor Z está orientado nessa direção e sentido, e o versor Rzinho nessa direção e sentido. Consequentemente, nós temos aqui o cosseno de φ. Muito bem? Logo, o produto escalar em questão fica dado por essa expressão. Substituindo aqui o resultado, nós vamos obter 3π Azinho ao quadrado I grande cosseno de φ sobre Rzinho ao cubo, menos o vetor m, π Azinho ao quadrado I grande sobre Rzinho ao cubo Z versor. Observe a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui, dando sequência. Aqui eu tenho que colocar ainda o versor Rzinho. Muito bem? Agora, vamos analisar o versor Rzinho.
Mais uma vez, vamos no rascunho. O versor Rzinho está orientado nessa direção e sentido. E, portanto, ele possui duas componentes. Uma componente está orientada na mesma direção e sentido do eixo Z, observe a figura. E uma segunda componente está orientada na vertical e para cima, na mesma direção e sentido do eixo Y escolhido aqui por mim. O ângulo formado pelo versor Rzinho e o eixo Z é o ângulo φ. Consequentemente, a componente na direção do eixo Z é o cosseno de φ. E a componente na direção do eixo Y é o seno de φ. Logo, eu posso escrever o versor Rzinho como sendo o cosseno de φ, Z versor, mais o seno de φ, Y versor. Observe com essa representação que eu estou preservando o fato do módulo do versor Rzinho ser igual a 1. Muito bem? Agora, note o seguinte. Ao substituir este resultado na expressão do campo magnético, este termo vai multiplicar cosseno de φ, Z versor, mais este mesmo termo multiplicando o seno de φ, Y versor. Ora, a componente do campo magnético que se encontra na vertical e para cima não me interessa, pois ela não contribui para o fluxo magnético através da área da espira de maior raio. Consequentemente, a partir de agora, eu vou desprezar esta componente do campo magnético devido ao dipolo microscópico. Logo, eu vou ficar apenas com a componente na direção do eixo Z. E com isso, a gente obtém a seguinte expressão. O vetor B na direção do eixo Z é μ0 sobre 4π, que multiplica. Então vamos lá, fazendo a distributiva. 3π Azinho ao quadrado I grande, vezes o cosseno de φ, multiplicando o cosseno de φ, Z versor. Então aqui vai aparecer o cosseno ao quadrado de φ. Tudo isso sobre Rzinho ao cubo. Aqui nós temos Z versor, menos π, Azinho ao quadrado I grande sobre Rzinho ao cubo, Z versor, porém eu já vou colocá-lo do lado de fora do colchetes. Observe a expressão obtida. A partir de agora, eu tenho condições de calcular mais facilmente o fluxo magnético através da área da espira de maior raio. Eu vou começar calculando o fluxo magnético nesse elemento infinitesimal de área ds, nesse retângulo polar, que está a uma distância Rzinho do dipolo microscópico. Como eu já conheço a expressão do campo magnético, eu vou começar, portanto, calculando a contribuição infinitesimal dφ ao fluxo magnético total φ. Portanto, dφ fica dado por Bz vezes a área ds vezes o cosseno de 0 grau. Vamos agora entender a necessidade do cosseno de 0 grau. Observe o quadro. Esta componente do campo magnético devido ao dipolo microscópico, de acordo com a regra da mão direita, está orientada na mesma direção e sentido do eixo Z. E eu vou admitir que o versor N, sempre perpendicular ao plano delimitado pela espira, também está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Desta forma, surge o cosseno de 0 grau aqui ilustrado. Muito bem? Ao mesmo tempo, a partir da definição do versor N, eu estou definindo, pela regra da mão direita, que a orientação positiva para a corrente elétrica induzida Izinho na espira de maior raio é aquela na qual ela se orienta no sentido horário. Muito bem? Essa convenção
será importante na determinação do sentido de izinho após a realização dos cálculos. Então vamos lá. Dφ é igual a BZ, que aqui se encontra, então μ0 sobre 4π, que multiplica 3π, Azinho ao quadrado I grande, cosseno ao quadrado de φ, sobre Rzinho ao cubo, menos π, Azinho ao quadrado I grande, sobre Rzinho ao cubo, multiplicando a área ds do retângulo polar. Para calcular essa área infinitesimal, eu vou fazer lado vezes lado. Se o ângulo central é dθ e a medida radial é ρ, este lado é dado por ρ dθ. Portanto, nós temos um lado, ρ dθ, vezes o outro, dρ. Muito bem, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. A partir de agora, nós temos um novo desafio. Nós precisamos expressar Rzinho e o cosseno de φ em função de ρ, para que a gente possa construir a integração necessária para a obtenção do fluxo magnético total. Para fazer isso, vamos analisar o triângulo retângulo ilustrado no quadro. Perceba que Rzinho é a hipotenusa. Consequentemente, eu posso escrever Rzinho ao quadrado é igual a Z elevado ao quadrado mais ρ elevado ao quadrado. E ao mesmo tempo, vemos que o cosseno de φ é igual ao cateto adjacente Z dividido pela hipotenusa Rzinho. Consequentemente, o cosseno ao quadrado de φ é igual a Z quadrado sobre Rzinho ao quadrado, que é dado por essa soma. Z ao quadrado mais ρ ao quadrado. Muito bem? Substituindo essas relações na expressão abaixo, nós vamos obter dφ é igual. Eu vou colocar π Azinho ao quadrado I grande em evidência. Então, nós temos μ0 vezes π Azinho ao quadrado I grande sobre 4π multiplicando. Então, aqui nós temos 3 vezes o cosseno ao quadrado de φ, que aqui se encontra. Então, 3 vezes Z elevado ao quadrado sobre Z quadrado mais ρ quadrado. No denominador, aparece Rzinho ao cubo. Perceba que Rzinho, no rascunho, é Z quadrado mais ρ quadrado elevado a meio. E, portanto, Rzinho ao cubo é dado por essa soma elevada a 3 meios. Agora, eu vou multiplicar este termo por este termo. Consequentemente, 3 meios mais 1, 5 meios. Muito bem. Observe até aqui a expressão obtida. Dando sequência, menos 1 sobre Rzinho ao cubo. Rzinho ao cubo, conforme acabamos de ver, é Z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meios. E agora nós temos ρ dρ dθ. Observe a expressão obtida, os cálculos realizados. Bom, desta forma, agora nós temos condições de obter o fluxo total φ, somando todas as contribuições infinitesimais de φ, fazendo a varredura de toda a área da espira de raio Bzinho. Bom, sendo assim, obtemos, simplificando π com π, μ0, Azinho ao quadrado I grande, sobre 4, que vai multiplicar. Então, agora nós temos a integral em dθ, que vai de 0 a 2π, e a integral de 0 até Bzinho do seguinte termo, 3 Z quadrado
rho de rho, 3z quadrado rho de rho, sobre z quadrado mais rho quadrado elevado a 5/2. Perceba que eu já estou fazendo a distributiva. Menos, agora a integral em dθ novamente, de 0 a 2π, e agora a integral de 0 até bzinho, de rho de rho, sobre z quadrado mais rho quadrado elevado a 3/2. Muito bem. A integral em dθ é imediata. A integral em dθ nos dá simplesmente θ de 0 a 2π pelo teorema fundamental do cálculo 2π, e eu já posso colocar 2π em evidência. Fazendo isso, já colocando 2π em evidência, nós vamos obter neste termo, só melhorando aqui a expressão, colocando 2π em evidência, eu tenho π a quadrado i grande sobre 2. Muito bem? Agora, nossa tarefa se resume na resolução dessas duas integrações. Para resolvê-las, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir que ômega, essa minha variável, ela é z quadrado mais ρ ao quadrado. Perceba que eu estou calculando o fluxo magnético através da área da espira de maior raio em certo instante e, portanto, z permanece constante nesse cálculo. Sendo assim, d ômega é igual à derivada dessa expressão em relação a ρ, d ρ. A derivada de uma constante é zero, a derivada de ρ ao quadrado dá 2ρ, portanto, d ômega é 2ρ d ρ. Logo, o fluxo magnético total vai ficar dado pela seguinte expressão: μ0π azinho ao quadrado i grande sobre 2, que multiplica. Então vamos lá. 3z quadrado é uma constante. Posso retirá-lo da integração. Então agora nós temos a integral de certo ômega 1 até certo ômega 2 do termo restante. Rho de rho eu vou substituir por d ômega sobre 2. Então o 2 eu já posso colocar do lado de fora e aqui aparece d ômega. Sobre a soma é ômega, portanto ômega elevado a 5/2 no denominador. Logo, aparece ômega elevado a menos 5/2 no numerador. Muito bem? Tudo isso menos a integral de certo ômega 1 até certo ômega 2. Rho de rho é d ômega sobre 2, portanto, meio integral de d ômega sobre ômega elevado a 3/2. Logo, nós temos a integral de ômega elevado a menos 3/2 em relação a ômega. Dando sequência, para resolver essas duas integrais, eu vou recorrer à regra do expoente. A integral de ômega elevado a menos 5/2 em relação a ômega, no rascunho vai dar ômega elevado a menos 5/2 mais 1 sobre menos 5/2 mais 1. Consequentemente, nós vamos obter aqui ômega elevado a menos 3/2, dividido por menos 3/2. Então vamos lá. Ômega elevado a menos 3/2 sobre menos 3/2, de certo ômega 1 até certo ômega 2. Agora note o seguinte: 3/2 dividido por menos 3/2 dá menos 1. Sendo assim, eu vou ficar com menos z ao quadrado, multiplicando ômega elevado a menos 3/2, ou seja, 1 sobre ômega, z quadrado mais ρ quadrado, elevado a 3/2. De 0 até bzinho,
já recuperando os limites de integração originais. Pelo mesmo raciocínio, agora nós temos o seguinte: ômega elevado a menos 3/2 mais 1 sobre menos 3/2 mais 1. Sendo assim, obtemos ômega elevado a menos meio sobre menos meio. Então vamos lá. Ômega elevado a menos meio sobre menos meio de certo ômega 1 até certo ômega 2. Agora note o seguinte: menos meio dividido por menos meio dá mais 1. Portanto, mais 1 sobre ômega elevado a meio. Sendo assim, 1 sobre ômega z quadrado mais rho quadrado elevado a meio. De 0 até bzinho, já recuperando os limites de integração originais. Muito bem. Bom, agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo neste termo todo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou trocar ρ por b e vou obter um termo menos o termo que vai surgir ao substituir ρ por 0. Sendo assim, o fluxo magnético total fica dado por μ0 vezes π azinho ao quadrado I grande sobre 2 que multiplica. Então vamos lá. Substituindo ρ por bzinho, nós vamos obter menos z quadrado sobre z quadrado mais b quadrado elevado a 3/2 mais 1 sobre z quadrado mais b quadrado elevado a meio menos. Observe que o sinal negativo, obtido a partir do teorema fundamental do cálculo, faz a distributiva no termo seguinte. Portanto, negativo com este negativo deixa o termo positivo. Logo, nós temos agora z quadrado, rascunho, z quadrado sobre z quadrado mais 0 elevado a 3/2. Portanto, no denominador nós vamos obter z ao cubo. Z ao quadrado sobre z ao cubo, 1 sobre z. Muito bem. Lembre-se do sinal de menos fazendo a distributiva. Então agora menos, muito bem, 1 sobre z elevado ao quadrado mais 0 elevado a meio. Ou seja, 1 sobre z. 1 sobre z menos 1 sobre z dá 0. E com isso, a gente obtém essa expressão para o fluxo magnético total no instante considerado. Vamos agora efetuar essa soma. Para fazer isso, eu vou arrumar um espaço no quadro. Vamos lá. Dando sequência, o fluxo φ, portanto, fica dado por μ0 π azinho ao quadrado I grande dividido por 2 que multiplica. Para efetuar essa soma, eu vou deixar no denominador o produto z quadrado mais b quadrado elevado a 3/2 vezes z quadrado mais b ao quadrado elevado a meio. Agora eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Este termo dividido por este termo nos dá a soma elevado a meio. Multiplicando menos z quadrado, nós vamos obter menos z quadrado que multiplica z quadrado mais b quadrado elevado a meio. Mais... Então agora nós temos este termo dividido por este termo, vai dar a soma elevado a 3/2 vezes 1. Portanto, z quadrado mais b quadrado elevado a 3/2. Agora eu vou simplificar o termo entre colchetes dividindo o numerador e o denominador
pela soma elevado a meio. Então vamos lá. Aqui eu vou obter menos z quadrado, dividindo esta soma elevada a 3 meios por ela mesma elevada a meio, você vai obter no expoente 3 meios menos meio, ou seja, a soma elevada à primeira potência. Então, simplesmente, z quadrado mais b quadrado. Muito bem? E no denominador fica apenas z quadrado mais b quadrado elevado a 3 meios. Observe a expressão obtida. Simplificando menos z quadrado com mais z quadrado, você obtém no numerador apenas bzinho elevado ao quadrado. Observe a expressão obtida, todo o cálculo realizado. A partir de agora, eu vou em busca da força eletromotriz induzida na espira de maior raio. Para fazer isso, eu vou recorrer à lei de Faraday. A força eletromotriz induzida é dada pelo negativo da derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. A partir de agora, nós não podemos nos esquecer que z é uma função do tempo t, pois a espira de menor raio está se aproximando da espira de maior raio. Consequentemente, z diminui com o passar do tempo t. Então vamos lá. A força eletromotriz induzida, portanto, é igual. Já retirando da derivação os termos que permanecem constantes. Então, menos μ0 π azinho ao quadrado, bzinho ao quadrado e grande sobre 2 que multiplica a derivada em relação ao tempo de 1 sobre esta soma elevada a 3 meios. Portanto, nós temos a soma z quadrado mais b quadrado elevada a menos 3 meios no numerador. Aqui eu vou aplicar a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Então vamos lá. A força eletromotriz induzida é igual. Já no rascunho, menos 3 meios, então menos 3 meios, que multiplica z quadrado mais b quadrado elevado a menos 3 meios menos 1, ou seja, menos 5 meios, vezes a derivada de quem está dentro em relação a z. Bzinho é uma constante, a derivada se anula. A derivada em relação ao tempo de z ao quadrado é 2z dz dt. Não se esqueça, eu reforço, z varia com o tempo t. Muito bem? A partir daí, a força eletromotriz induzida fica dada por... Eu vou simplificar esse número 2 com esse número 2, esse sinal negativo com esse sinal negativo. Deixa o termo positivo, então nós temos 3 sobre 2 μ0, 3 sobre 2 μ0, muito bem. Π, azinho ao quadrado, bzinho ao quadrado e grande, muito bem, vezes z, observe que aqui aparece z, sobre, no denominador nós temos essa soma elevada a 5 meios, então z quadrado mais b quadrado elevado a 5 meios, e aqui nós temos a multiplicação por dz dt. Observe que a distância z está diminuindo com o passar do tempo. Consequentemente, dz dt representa a velocidade constante v negativa. Então, o sinal negativo volta a surgir na expressão. Vamos analisá-la mais uma vez para ver se eu não esqueci de nenhum termo. Então, nós temos o termo começou positivo, 3 sobre 2 μ0, π, azinho ao quadrado, bzinho ao quadrado e grande, sobre este termo, tudo isso multiplicando z
e o menos V retornando com o sinal negativo. Muito bem? A corrente elétrica induzida, portanto, é imediata. Nós sabemos que a intensidade da corrente elétrica induzida Izinho é E sobre Rzão. Consequentemente, já alterando essa expressão, nós vamos obter Izinho é igual ao negativo deste termo dividido por Rzão. Então, vou colocar o Rzão aqui no denominador. Muito bem. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Para finalizar o vídeo, uma análise final. Se coloque na região entre as duas espiras. Ao observar a espira de menor raio, você vai observar a corrente elétrica I grande estabelecida no sentido anti-horário. Ao observar a espira de maior raio, você vai observar a corrente elétrica induzida Izinho estabelecida no sentido anti-horário. Porém, entre si, as correntes elétricas possuem orientações opostas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.